E aí, vamos estudar a lição? Mais um dia de crescimento e vamos continuar sempre crescendo na presença do Senhor. Se liga no que eu vou te dizer. Já falei sobre aspecto experiencial, experimental, já te falei sobre aspecto relacional e todo esse processo de estar com o coração nas mãos de Deus. Mas pastor, isso era só para o povo de Israel? Essa aliança Deus estava estabelecendo somente com os descendentes de Abraão? E as outras nações, as outras civilizações, a salvação e a aliança, o pacto não era para alcançar todos os seres humanos? Será que era algo exclusivo para Israel? Deus queria salvar? E Deus não é o criador de toda a humanidade? Como é que ele quer salvar somente um povo em específico? Boa pergunta, mas pergunta facilmente respondida pela palavra. Basta você dar uma olhada em Isaías 56, versos 6 e 7. Que você vai descobrir um verso muito precioso, citado na lição, inclusive, que diz assim: aos estrangeiros, olha os estrangeiros aí, que se chegam ao Senhor para o servirem, para amarem em nome do Senhor, amarem o nome do Senhor, se liga, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isaías 56, verso 6 e verso 7. Então está respondida a questão. A aliança não era exclusiva para o povo de Israel, mas ela abrangeria todas as civilizações do mundo que, observando a manifestação divina na vida do povo de Israel, uma vez que este havia estabelecido aliança com Deus, então todos os povos seriam atraídos para esta nação cujo Deus era o Senhor. Mas Israel falhou no pacto, falhou na aliança e, consequentemente, ao invés de atraírem, eles estavam, então, na verdade, era espalhando as pessoas, afastando as pessoas. E Jeremias 31, verso 33, reitera, dizendo que esta nova aliança devia ser feita com a casa de Israel, mas, obviamente, abrangendo todas as nações da terra a partir de Israel. Israel seria a referência, seria o porta-voz, seria o modelo, assim como Deus quer que você hoje também seja referência, porta-voz e modelo para o mundo de como é viver uma aliança sincera, fiel e honesta com Deus. Ei, como é que está a sua aliança com o Senhor? Firme e forte? É isso aí. Que Deus conserve o seu relacionamento cada vez mais íntimo com Ele e que seja essa a nossa realidade de desenvolvimento espiritual a cada dia, intimidade plena com Deus, ao ponto de dizermos, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ora comigo, Pai querido, muito obrigado porque o Senhor nos chamou para sermos referências da aliança com o Senhor para todo o mundo. Ajuda-nos nesta tarefa em nome de Jesus. E aí, vamos estudar a lição? Bem-vindos a mais um dia na presença de Deus e no crescimento da palavra do Senhor através da lição da Escola Sabatina. E olha só, continue compartilhando e nos seguindo aí nas redes sociais, Instagram, @PRDudu, no YouTube, se inscreva no canal PR Dudu Batista e no Facebook, Eduardo Batista da Silva. E seu comentário, que é muito relevante, continua sendo exibido aqui conforme você está vendo. À medida que o vídeo vai avançando, você vai estar sempre aparecendo na timeline em nome de Jesus. O seu testemunho para nós é muito importante. Se liga na mensagem de hoje que está concentrada em Jeremias 31 e vai do verso 31 até o verso 34. E é muito bom que você leia atentamente estes textos e que ele cale, que ele seja plantado lá no fundo do seu coração. E se liga só, quando você avança na leitura desses textos que acabei de citar, você tem algumas perguntas respondidas. Quem é que dá início a essa aliança? É o próprio Deus. Gente, Deus sempre dá o primeiro passo. Exatamente, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Não foi você que procurou a Deus, Deus é que procurou você. Não foi Adão que procurou a Deus, Deus foi atrás de Adão. E o que é a salvação?
É o momento em que o ser humano se permite ser alcançado por Deus e então uma aliança, ela é então realizada. Ei, você neste momento se permite ser alcançado por Deus e uma aliança ser estabelecida entre você e ele? Você se permite? Se permite? Sim ou não, em nome de Jesus? Então para de fugir. Então veja, Deus dá o primeiro passo de acordo com o texto de Jeremias, ok? E o texto bíblico fala sobre a lei de Deus existente dentro desse acordo denominado de aliança, que é o termo da fidelidade. Lembra do casamento? É um termo de fidelidade, gente. Existe, por acaso, a ausência de compromisso, de fidelidade quando um relacionamento matrimonial é estabelecido? Você promete amá-la na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, sendo fiel até a morte? Acordo de fidelidade, aliança com Deus também. Essa fidelidade é pautada e exibida na lei do Senhor, ok? E quais os versos enfatizam o aspecto relacional que Deus deseja ter com o seu povo? Não é simplesmente obedecer, é obediência como fruto de relacionamento. Não é obedecer por obedecer, é obedecer porque ama, porque tem prazer em obedecer, ok? E o ato de Deus em favor de seu povo, que forma a base dessa relação de aliança, é exatamente o fato de Deus estar oferecendo continuamente o perdão dele, sendo colocado assim à nossa disposição. Deus te oferecendo o perdão é a graça em abundância sendo exibida para você, para que você então entenda que é uma aliança pautada no amor. A aliança renovada, essa nova aliança, é apenas Deus te concedendo o perdão para renovar os votos. É mais ou menos isso. Você já participou de algum encontro de casais, se você é casado? Você já não experimentou o casamento, o matrimônio, e agora 10, 15, 20 anos depois você participa novamente ou finalmente de um encontro de casais. E aí, em um dado momento no encontro de casais, existe a renovação dos votos, ok? E muitas vezes nessa renovação dos votos, é trocada as alianças, uma nova aliança. Às vezes alguns casais se preocupam em comprar, e o que isso significa? Essa nova aliança, que coisas novas estarão sendo estabelecidas? Não, que eles estão reafirmando aquilo que a princípio havia sido estabelecido: amor, fidelidade, compromisso, companheirismo, amizade e essas coisas. Quando a gente fala de nova aliança, é apenas a renovação daquilo que anteriormente havia sido estabelecido, só que não de forma mecânica, tem que ser por amor, porque senão não vale. Qual é o casamento que se mantém se for de forma mecânica? Estar casado por casar, que coisa insuportável. Tem que se casar e estar vivendo com base em um relacionamento pautado por amor, onde um tem prazer em estar junto com o outro. E assim é o relacionamento de Deus com a sua igreja, ok? Então, baseado nisso, a nova aliança é a renovação desses votos para que seja então este relacionamento pautado no amor. Por isso que insistentemente Deus diz que as leis seriam escritas no coração, mais do que está nas tábuas de pedra, mais do que está escrito ali, tinha que estar escrito no coração. Essa é a perspectiva, porque senão o evento histórico do Sinai vai ser só um evento histórico. E Deus quer que mais do que ser um evento histórico, seja algo experimental, experiencial na minha vida e na sua vida também, que seja essa a nossa realidade. Oremos. Pai querido, ajuda-nos a termos essa experiência de amor contigo e esse cristianismo plenamente relacional em nome de Jesus. E aí, vamos estudar a lição? Bem-vindos a mais uma semana em nome de Jesus Cristo, que seja uma semana de bênçãos e de grandes vitórias para a sua vida em todos os aspectos. Sinta a mão do Eterno guiando os teus passos em nome de Jesus Cristo. Olha, não esquece de compartilhar e obrigado pelos seus comentários acerca da lição. Cada vez que você assiste, comenta e compartilha, muito obrigado. A propósito, olha os comentários aparecendo por aqui. Muito obrigado pela sua contribuição. Que seja cada vez mais relevante o conteúdo da palavra do Senhor no seu coração em nome de Jesus. Esta semana estamos falando sobre a nova aliança. Gente, por falar em aliança, olha o problema que eu arrumei. Não é que eu perdi a minha aliança, imagina só, não tenho a menor ideia de onde ela está.
Exatamente, a minha esposa está com a aliança dela e eu não sei onde coloquei a minha. Nessa mania de sempre querer preservar a aliança, retirar a aliança, para não amassar a aliança, para não arranhar a aliança, para poupar a aliança, deixando de usar a aliança de vez em quando, não sei aonde coloquei a aliança, arrumei um problema, a Terceira Guerra Mundial está para começar, perdi minha aliança, casa caiu, irmão. Ei, problemas, exatamente, é um problema, transferindo isso agora para a vida espiritual, evidentemente, brincadeiras à parte, é um problema quando a gente perde a aliança. Exatamente, Deus institui a sua aliança com o seu povo e o povo de Israel simplesmente perdeu a aliança. E aí Deus aparece e lhe propõe então para o povo, o seu povo, a nova aliança. Gente, a primeira vez que a nova aliança é citada com esse termo, nova aliança, está em Jeremias capítulo 31, verso 31, que aliás é o texto áureo da lição desta semana. E olha só, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Primeira vez que o termo aparece. E onde é? Adivinha? No Velho Testamento. Geral fica espalhando por aí que esse negócio de nova aliança é coisa do Novo Testamento. Mas a primeira vez que o termo surge está no Velho Testamento e sendo citado pelo profeta Jeremias. O que é então a nova aliança, se não a essência daquilo que havia sido proposto, só que agora de modo renovado, mais comprometido, ou seja, voltando atrás, percebendo onde foi que errei, onde foi que falhei, renovando os meus compromissos. De repente, aquilo que outrora fora estabelecido passa a ser novo, porque renovado foi o meu compromisso. Porque Deus não falhou na parte dele no que diz respeito à aliança. Quem falhou foi o povo de Israel. O povo de Israel falhou. Então, quem precisava dessa renovação? O povo de Israel. Então, a nova aliança nada mais é do que a renovação daquilo que previamente já havia sido estabelecido por Deus neste concerto da graça. Então, note, vamos analisar com muito cuidado esta semana esse termo nova aliança, vamos buscar algumas perspectivas paulinas para esclarecimento desse termo e vai ser bênção em nome de Jesus. Ei, cuidado, hein? Brincadeiras à parte, como te citei inicialmente, não perca a sua aliança com Deus. Pode até perder a aliança como eu perdi aqui, da gente dar um jeito, vamos ter que comprar outro, prestação suave, sem juros, até a volta de Jesus, mas a aliança com Deus a gente não pode perder de jeito nenhum. Ore comigo, Pai querido, ajuda-nos a ficar firmes na aliança com o Senhor, em nome de Jesus, amém. E aí, vamos estudar a lição? A lição hoje traz-nos a advertência para lembrarmos. Por acaso, será que nós somos esquecidos? A propósito, não esqueça de compartilhar. Não esqueça de nos seguir no Instagram, @PRDudu, lá no YouTube, PR Dudu Batista, e no Facebook, Eduardo Batista da Silva. Não esqueça, esquecido. Mas a gente não é esquecido não, será que é? Quem é que nunca esqueceu uma caneta pendurada na orelha e já procurou essa caneta diversas vezes? Eu já. Quem é que nunca esqueceu? Mano, eu já esqueci, procurei o telefone estando falando no celular. É mole ou que mais? Complicado, hein? Ih, tô ficando preocupado comigo. Eu não vou nem te dizer as coisas que eu já andei esquecendo para você não se escandalizar comigo. A propósito, sigamos em frente, sendo Deus sabedor de quão esquecidinho nós somos, vive esquecendo as coisas. Por onde vai, esquece a tua Bíblia. Por onde vai, perde sua carteira. Por onde vai, esquece, meu irmão. Só não esqueça de que o Senhor é o teu Deus. Não esqueça de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as outras coisas sejam acrescentadas. E o mandamento, entendendo essa característica comum ao ser humano, diz: lembra-te do dia de sábado. E se lembrar por quê? Parece que somos esquecidos mesmos. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque Ele jamais se esquece de nós. E o sábado é um sinal para você lembrar de que Ele é o seu Criador. Pode recorrer a Ele porque Ele te entende, foi Ele que te criou, filho. Aqui, quando você tem um problema no carro, você leva para alguém que entende, não é?
Por quê? Porque entendendo toda a maneira como o carro foi criado, o cara tem condições de consertar. Então você fica todo quebrado, todo desarrumado, uma peça toda frouxa, todo desajustado, funcionando mal, vai para o Criador. E aí ele conserta você, o Criador, tá certo? E outra coisa, lembra-te do dia de sábado, porque lembrando no sábado temos o foco de Deus como Criador e dele como nosso Redentor. E aí, esquecendo das coisas que para trás ficam, mas esquecendo de Deus, não. Tá certo? Esse deve ser o nosso foco, esse deve ser o nosso constante ajuste de foco. Colocar a Deus como prioridade e não nos esquecermos dele. Tem um texto muito legal destacado na lição de hoje que diz assim: santificando seu santo sábado, devemos mostrar que somos seu povo. Sua palavra declara que o sábado é um sinal distintivo do povo que observa os mandamentos. Os que observam a lei de Deus serão um com ele no grande conflito iniciado no céu entre Satanás e Deus. Você é um com Deus, a nossa vida revela se somos um com ele. Que Deus nos ajude a sermos, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, a gente às vezes é muito esquecidinho das coisas, mas ajuda-nos a nos lembrar sempre de que o Senhor é o nosso Criador, o Senhor é o nosso Redentor, e por isso devemos colocar o Senhor em primeiro lugar, para que todas as outras coisas sejam apenas acrescentadas. Nas tuas mãos entregamos a nossa vida em nome de Jesus. Amém. E aí, vamos estudar a lição? Então vamos, em nome de Jesus, compartilha e continue comentando. Olha os comentários aí aparecendo novamente. Louvado seja o nome do Senhor pela repercussão da palavra na sua vida. Então divide a bênção e vamos juntos nessa caminhada. Embora o caminho seja estreito, é o único que conduz à vida eterna. Lembre-se disso e não desista, insista, persista. Se você não for de Jesus, vai ser de quem, meu filho? Se você não estiver servindo a Deus, vai fazer o que com a sua vida? É isso aí. Sinal de santificação é o que nos revela a lição a respeito do nosso Deus no que diz respeito ao sábado como dia do Senhor. Note que em Êxodo 31, verso 13, certamente vocês guardarão os meus sábados, diz o Senhor, pois é sinal entre mim e vocês de geração em geração, para que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Por que o sábado é um dia especial, pastor? Porque tem mais de 24 horas? Porque nele o ar é mais agradável? Porque o clima é mais leve, é mais suave? Porque tudo funciona de um modo... Não, o sábado é um dia com as mesmas características de qualquer dia da semana. Onde está o diferencial do sábado? A bênção do Senhor que repousa sobre esse dia que Ele escolheu. Mano, como é que fica o povo brigando aí para saber que dia... Mano, foi Deus que escolheu. Como é que você quer interferir na escolha de Deus? E aí quer pôr o seu bedelho dizendo que isso está errado, que não é esse dia. Que... Foi Ele que escolheu, ok? Ele escolheu. Eu escolhi o sábado e o abençoei, e o separei e o santifiquei. E aí você quer forçar a barra dizendo que Deus escolheu um outro dia? Onde que está escrito isso na Bíblia? Porque a Bíblia só tem isso escrito, que Deus escolheu o sábado e o santificou. Não tem de amigão que ele escolheu a sexta-feira e o santificou, que ele escolheu o domingo e o santificou. Não vem com a balela querendo argumentar ou forçar alguma coisa que a Bíblia não diz. Se a Bíblia dissesse, eu concordava com você, mas a Bíblia traz o sinal de Deus santificando o sábado, transformando o sábado em especial por causa da santificação que ele outorga a esse dia. E aí o sábado funciona em dois sentidos. Número um, como sinal do conhecimento de Deus. Então você conhece a Deus e você começa a guardar o sábado como sinal do conhecimento que você tem deste Deus. E número 2, como sinal desta santificação. O Deus que abençoa o sábado e santifica o sábado, tendo este sinal, este templo no tempo, é o Deus que quer santificar muito mais a tua vida. Então note, aquilo que ele outorga sobre um dia, ele quer outorgar muito mais sobre você. Isso aí é que é top percebermos ao longo das Escrituras Sagradas. Deus seja louvado por tudo isso.
E Levítico capítulo 20, verso 8, é muito claro quando afirma assim: eu sou o Senhor que o santifica. Aí Deus santifica o sábado, você quer fazer o que com isso? De santificar o dia? De derrubar o dia? Por acaso agora você é destruidor daquilo que Deus santificou? Então você está fazendo a obra de quem, irmão? Abre teu olho, hein? Fica esperto. Que Deus nos abençoe. Pai querido, ajuda-nos a estarmos vivendo consoante a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. E aí, vamos estudar a lição? Mais um dia na presença do Senhor. Não esqueça de compartilhar a lição da Escola Sabatina enviando para geral. Não esqueça também de incentivar e você também se inscrever no canal do YouTube PR Dudu, ativando o sininho para notificação. E uma outra dica, segue a gente lá no Instagram, @PR Dudu, e também no Facebook, Eduardo Batista da Silva, compartilhando a lição com força, fé, esperança, amor, cheio de Jesus. Vamos em frente. A lição de hoje fala do sábado antes do Sinai. Muito bem, você já sabe que o sábado é apresentado lá nas portas do Jardim do Éden. O casal, inicialmente, ele é então desafiado a guardar o dia do Senhor. Adão e Eva faziam parte desta aliança. A aliança de Deus com Adão e Eva incluía, entre outras coisas, ao dia de observância, o sábado do Senhor. E a propósito, agora nós estamos identificando em Êxodo 16 a história do maná. E a gente aprende algumas coisas básicas a respeito da revelação através da história do maná. Revelação acerca do sábado através da história do maná. O que a gente aprende? Número 1, que o maná significa total dependência de Deus. Você é alimentado por aquilo que vai vir do céu, enviado por Deus. Então se liga à lição genuína do maná: independência do Egito e dependência de Deus. O maná trazia essa grande lição: independência do Egito e dependência de Deus. Ei! Vamos viver independentes do mundo e completamente dependentes do Senhor. Tem muita gente vivendo ao contrário. É isso mesmo, independente de Deus e dependente do mundo. Não pode, gente. É dependente de Deus e independente do mundo. Exatamente, libertados pelo sangue de Jesus. Ok? Mesmo porque não é aqui o nosso lugar. Estamos aqui só de passagem. O nosso lar não é aqui. Este mundo não nos pertence. Tem um novo céu, uma nova terra nos aguardando, preparado com muito amor e carinho pelo nosso Deus, pelo nosso Pai. Então se liga, existem algumas ordens explícitas de Deus aqui no mandamento do sábado. Olha só: 6 dias trabalharás. Ordem número 1, tem que trabalhar. Se é verdade que Deus manda repousar, também é verdade que Deus manda trabalhar. Ou seja, não faz parte do plano de Deus uma vida ociosa. O trabalho é algo que faz parte do plano de Deus para a nossa vida. Poderia ser melhor? Poderia. Estamos prejudicados por conta do pecado. O trabalho antes do pecado era extremamente prazeroso. Agora, depois do pecado, ele gera algum sofrimento, muito cansaço, muito estresse, muitos problemas, mas ainda assim é uma bênção e digno é o trabalhador do seu salário. Agora note, diante dessa perspectiva, veja a ordem de Deus: 6 dias trabalharás. Então está explícito aqui logo de primeira para você. Deus nos ordena trabalhar. E Salomão até nos adverte: vai ter com a formiga, preguiçoso. Quem não gosta de trabalhar não corresponde à vontade de Deus. Vida ociosa não faz parte dos planos de Deus para gente. Se liga, hein? E aí ele manda trabalhar para que você tenha o direito, então, e o privilégio, melhor dizendo, de experimentar o sábado em plenitude. Então note: 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia, e aqui de modo explícito vem que o 7º dia é o sábado, o sabate do Senhor teu Deus. O 7º dia é o sábado. Quem disse isso foi Deus. Ele não falou que o 7º dia é o domingo, que o 7º dia é a segunda, que o 7º dia é a sexta. Foi explícito, ele declarou que o 7º dia é o sábado. Então, lição explícita número 1. Número 1, temos que trabalhar 6 dias. Lição explícita número 2,
Temos que repousar no sábado do Senhor. Lição explícita número 3, que a sexta-feira, de acordo com o exemplo dado no Maná em Êxodo 16, é o dia da preparação. Exatamente. A melhor maneira de se preparar para receber o dia do Senhor é tendo-se utilizado a sexta, o dia que antecede, como o dia da preparação. Ou seja, você preparar todas as coisas para que no sábado você esteja bem tranquilo para desfrutar de toda a plenitude que o sábado pode te oferecer. Por isso o maná era recolhido em dobro na sexta, porque no sábado não caía. O sábado não era dia de passar fome, era dia de comer também. Mas o maná não deveria ser preparado ou recolhido no sábado, deveria ser recolhido na sexta-feira, em dobro. Se fosse recolhido em qualquer outro dia da semana, apodrecia, mas miraculosamente na sexta-feira, tendo em vista a chegada do sábado, ele era preservado pelo poder de Deus. Que coisa extraordinária, hein? Para Deus então transmitir a seguinte mensagem: eu estou cuidando de tudo, fica tranquilo, confia em mim. E hoje, você confia em Deus? Fica tranquilo que Ele está cuidando de tudo? Espero que sim. Ore comigo. Pai querido, dá-nos a tranquilidade resultante da fé, resultante da confiança que o Senhor está cuidando de todas as coisas, em nome de Jesus. E aí, vamos estudar a lição? De acordo com o texto áureo da lição desta semana, que é o que se encontra em Êxodo capítulo 31, verso 16, onde mostra o sábado como sendo aliança perpétua de geração em geração entre Deus e os seus filhos, traz-nos importantes e significativas lições. E quero separar no dia de hoje pelo menos 3 para fixar em nossa mente, mas acima de tudo em nosso coração. Então se liga aí. A primeira delas é a seguinte: o sábado pertence somente aos judeus? Bom, se você for pensar na origem do povo de Deus, o povo de Israel, é a partir de Jacó. Jacó passou a se chamar Israel, Israel teve os seus filhos que passaram a ser as 12 tribos de Israel, e daí surgiu o povo de Israel como nós conhecemos. Isso significa o quê? Antes de Israel, antes de Jacó, não existia o sábado como mandamento? Óbvio que existia. Basta você dar uma olhada no livro de Gênesis e não havia então a noção sequer da existência do povo de Israel, e o sábado já estava em evidência como sendo uma petição de Deus para o ser humano. Ou seja, o sábado antecede ao povo judeu. O requisito, o pedido de Deus para a guarda do sábado é algo que antecede ao povo judeu. Quer ver uma outra coisa, que é a segunda coisa para fixarmos em nosso coração neste momento? Lá em Marcos capítulo 2, verso 27, o Senhor Jesus Cristo declarou que o sábado foi feito por causa do homem. Pergunta: só existe homem judeu? Claro que não. O sábado foi feito por causa de todos os homens. O sábado foi feito por causa de toda a humanidade. É para o ser humano, para que todo ser humano se beneficie com a bênção do repouso. Se é importante a movimentação, também é importante o momento do stop, o momento do parar. Quem é que não concorda, pelo amor de Deus, que diante de uma correria louca durante toda a semana, a gente não tem que dar uma pausa, não tem que dar um stop? Por acaso somos de ferro? Por acaso somos máquinas? Nem o homem é de ferro de verdade, minha gente. Então, nós somos seres humanos, precisamos de repouso. E o Criador, entendendo isso, separou um dia e ele descansou para nos dar o exemplo da necessidade que temos de repousar também, porque é o ciclo natural, ou seja, a gente trabalha 6 dias e tem que renovar através do descanso no 7º dia. E ele deu de presente para o homem, para a humanidade como um todo, não somente para o povo de Israel. Se liga nisso daí. Terceira coisa para você fixar hoje: descansar com Deus para participar do descanso de Deus. Perceba, vou repetir, hein? Descansar com Deus para experimentar o descanso que Deus pode proporcionar.
Então você guarda o sábado descansando com Deus para experimentar, ao descansar com Ele, o refrigério para a alma que só Ele pode proporcionar, participando assim do descanso que só é possível obter em Deus, descansando com Deus para participar do descanso de Deus. Por isso que Ele fez o sábado, por causa do homem. Deus não precisa do descanso, mas entendendo a necessidade do ser humano, reservou isso de presente para você. E aí, vai aceitar o presente ou não? Eu aceito, eu recebo em nome de Jesus. Ore comigo, Pai querido. Obrigado porque pensas em todos os aspectos para nos beneficiar, inclusive um dia de repouso. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus.